Boa tarde a todos. Eu também quero agradecer à organização e felicitá-la pelo sucesso que está a ser esta reunião. Quero-vos cumprimentar a todos os colegas da assistência e todos os colegas com quem tenho o prazer de estar aqui nesta mesa. O querido amigo Dr. Jorge Espírito Santo, a Noémia, Afonso, a Ana Paes, todos oncologistas de destacado nome dentro da nossa comunidade oncológica, que dispensam qualquer apresentação, e os nossos dois convidados, ilustres oncologistas de renome internacional, que temos entre nós. Dr. António Lombar, seja bem-vindo, que exerce a sua atividade no Hospital Universitário Arnaldo Vilanova, em Valência, e o Dr. Carlos Barrios, que também exerce atividade na Faculdade de Medicina da Universidade Católica de Rio Grande do Sul, vindo assim de Porto Alegre. Sejam muito bem-vindos. Quanto ao tema da nossa mesa, aliás, o câncer da mama foi a primeira sessão e vai ser a última do nosso congresso. Penso que seguramente não foi por acaso, foi pela importância que o câncer da mama tem no nosso país e no mundo. O nosso tema é o câncer da mama avançado e, infelizmente, o câncer da mama avançado permanece uma doença incurável. A sobrevivência global mediana ainda continua a ser 2-3 anos e a sobrevivência aos 5 anos continua a ser apenas 25%. Portanto, estamos longe de ser uma doença crónica, os progressos, os avanços têm sido muito lentos, tendo, no entanto, a doença R2 os maiores avanços da última década. Também, com a introdução de novos fármacos, têm surgido novas e grandes incertezas, nomeadamente quais as melhores sequências, quais as melhores combinações, e é esse o tema da nossa mesa. Vamos dar início. Queria pedir aqui à doutora Ana Paes se introduzia a comunicação do Dr. António Lombar. Então, boa tarde a todos. É um prazer fazer parte desta mesa. Vamos então dar início ao nosso trabalho e eu pedi então ao Dr. António Lombar que nos viesse falar sobre a sequenciação da terapêutica hormonal e o que é que sabemos em 2017. I remember when I was fellow in oncology, something like a very long time ago, and my head of department at some point, that's something that has not changed over the last 40 years. So the treatment of metastatic breast cancer remains palliation, although optimal treatments finally are concluded in a benefit in survival, mostly driven by the definition of molecular phenotypes that has helped to identify and to better targeting therapy for those patients. But 40 years ago, I remember at that time, we were doing high-dose chemotherapy with the stem cell support to treat metastatic breast cancer patients. And we really thought that we will be able to change the behavior of patients just by this aggressive approach. And my head of department at that point was really a believer on high-dose chemotherapy, and he really trusts that we will be able to do that. Unfortunately, 40 years later, we're in the same range, so playing just to maintain quality of life. But it is true that we are little by little improving the survival for patients. And endocrine therapy remains the gold standard for patients with what we call the luminal-like phenotype, so patients with ER-positive and HER2 negative. And it's in a scenario where we have had very, very new and brilliant success over the last 2 years, something that has not happened over the last 20 years before. But I want to do a very brief review of what has happened over these last 20 years. So clearly, all international guidelines conclude that endocrine therapy is the preferred treatment choice for those patients with luminal-like tumors. Unfortunately, the only way to affirm that is because of the very few toxicity of endocrine therapy. There is no
direct comparison between chemotherapy and endocrine therapy in real life with successful clinical trials. In fact, if we have to compare based on randomized studies, chemo versus endocrine therapy, we have to move very far in the past. In the 80s, there were some trials comparing endocrine therapy to chemotherapy. For the world population, at that time, we didn't know nothing about molecular profiling, so all patients were randomized, whatever this molecular could be. So considering that at least 30% of those patients would be endocrine resistant, even in this scenario, tamoxifen did not worse than chemotherapy in terms of survival, even in terms of progression-free survival, just in overall response rate, chemotherapy was superior. It's also important to remark that one of the false friends that we have had for years, that considering that patients with visceral disease were not good candidates for endocrine therapy, is a mistake. This is a very nice retrospective but analysis with, from 2 phase 3 trials showing that patients who have visceral disease with endocrine sensitive criteria had the same response, the same time to progression than patients without visceral disease. So just visceral crisis is a very extreme definition for very aggressive patterns of relapse, but out of those patients, whatever the scenario, should be fronted to endocrine therapy rather than chemo. And if we go to the first-line treatment, and we move in the past 20 years ago, that's what we had at that point. Those are the 3 trials that in the late 90s showed that aromatase inhibitors were superior to tamoxifen. Very similar. In fact, we spent the following 20 years trying to find which was the best aromatase inhibitors. I hope that in the future we will not do the same mistake with the cyclin inhibitors. But anyway, remember, the median time to progression for the aromatase inhibitor in these trials was about between 9 to 10 months, with a hazard ratio over tamoxifen of 0.8. That's very interesting because in the premenopausal patient, we have also signals that the dual blockade with agonisms and tamoxifen was superior to any of the other 2 options, in fact, also in terms of survival, although this was a trial that took almost 7 years to the EORTC to recruit these patients in Europe. So that gives an idea of how infrequent was or is this a scenario in countries like us. Anyway, you can think that for 20 years nothing has happened till these last 2 years, and that's wrong. We have improved the endocrine therapy results not by new drugs, but by improving the definition of endocrine sensitivity. And here's the way, is that we don't have just one single marker to identify endocrine sensitive patients, but 2. The second one is HER2. This is a very nice trial. It was a trial on, at the time that people were really very optimistic about lapatinib. It was a trial in ER-positive population. Whatever HER2 positive or negative, the patients were randomized to letrozole versus letrozole plus lapatinib. Obviously stratified by HER2 status, because in the HER2 negative, they thought that lapatinib will have also an activity as is also an inhibitor of EGFR1. Obviously, there was no signal there. And here you are in the picture, you are just seeing the behavior on letrozole for both cohorts. The HER2 positive, 3 months time to progression. The HER2 negative, 14 months. So these 10 months for the global population of ER positive, they split in 2 dramatically different results based on the HER2. So HER2 is not just a marker for sensitivity to anti-HER2 therapy, it's also a strong predictor of endocrine resistance. It's not ethical to treat with endocrine therapy alone patients with metastatic HER2 ER-positive tumors. And in fact, when we review the last trials that have been developed over the last years, when we introduced this double definition, ER-positive, HER2 negative, the control arm in this trial, that is letrozole, has improved dramatically the results. We have moved from 9.5 months
to just 14, 15, 16 months. And it's what we are continuing to see with the last trials in the cyclin inhibitors. We have improved the results. Now, standard first-line endocrine therapy for the well-defined ER-positive, HER2-negative, we are in the 14 to 16 months. So very clearly, in this scenario, it's almost impossible just to think about a randomized trial comparing chemo to endocrine therapy. There is absolutely no chemo able to provide 14, 15 months. In fact, in mine, you have to came back to the paclitaxel bevacizumab to be in the 11 months for a population like this. Obviously, we have had two very good and very important news over the last 2 years. One concerns a new drug. This was fulvestrant. Fulvestrant is a drug that we are using in the second line, a pure anti-estrogen, and the data that has been presented last year and published in Lancet this year shows that single-agent fulvestrant is superior to aromatase inhibitors. It is true that it's a very particular scenario. It's naive patients, whatever, in the adjuvant or in the metastatic. So patients who have received adjuvant treatment were not candidates for this study. So a little bit difficult to understand, but the signal is strong. So the hazard ratio is 0.8. So exactly the same that conducted to the approval of aromatase inhibitors and to consider aromatase inhibitors as the standard of care when compared to tamoxifen. Obviously, that has been an important news, but we have what we could think about even much better things concerning the introduction of new drugs like the cyclin inhibitors. And that's the first time that we saw an activity of a dual combination in the endocrine therapy domain in the first line improving activity. Cyclin inhibitors, there are 3 that are under development right now: palbociclib from Pfizer, ribociclib from Novartis, and also abemaciclib from Eli Lilly. The 3 have shown, because abemaciclib will present the data, the phase 3 data at ASCO, and it's strongly positive too, that are a strong have a strong synergistic activity when combined with endocrine therapy in metastatic breast cancer. And we had in the past strong signals that these combinations were in preclinical models very strong. We had also a first trial, the Paloma-1, who showed an impressive signal. This simple phase 2 randomized study did give the approbation in the US for palbociclib, although in Europe, obviously, we waited for the phase 3 that was reported last year. The phase 3, again, in a very similar scenario, letrozole versus letrozole plus palbociclib, and the signal is really, really very strong. The hazard ratio is 0.58. That means that the patients on the combination improve the activity or the duration of response or the lack of progression by 40%. So really, really very impressive. It's the same signal, even stronger signal than what we have observed in the HER2 domain with trastuzumab or with the combination of trastuzumab and pertuzumab. Something also interesting is that not just the activity in terms of delaying progression, but we have also a huge activity in terms of response rates. And among the patients who have this measurable disease, the response rate achieves 55%. And other thing that has not been published is that these responses appear very quickly. So in fact, within 2 months, 3 months, the vast majority of patients that will respond had already responded. So it's very close in their activity to what we can expect from chemotherapy in scenarios like this. We have had also a second drug with a phase 3 published, is ribociclib. Ribociclib is the drug from Novartis, and the data are exactly the same in terms of activity. Here, the hazard ratio is 0.56, so exactly the same molecules. In fact, even in the toxicity profile, are almost identical. So probably in the next future, we'll have at least 2 options to move patients in the first line with these combinations. Obviously, the front line is very clear. So the best recommendation is if you have the option to access to a combination with cyclin inhibitors, that will be
the best treatment for a large number of patients. I'm not saying that this should be the standard of care right now, because there are still questions that we should resolve in the future about the combinations, like what happens thereafter, if we have to see a signal or not. But clearly here, the role of chemotherapy is just limited to these very, very aggressive visceral crisis patients. What happened in the second line? Because unfortunately, almost all patients will finally progress. We have recommendations about continuing on endocrine therapy, and it seems reasonable, although when we analyze the pattern of treatment in Europe or in the US, the vast majority of clinicians at the time of the second line, they move patients to chemotherapy. In fact, these two analyses from Europe and the US published 2 years ago, they both are very similar in terms that less than 1 out of 4 patients, so less than 25% of patients, received 2 endocrine therapy lines before being moved to chemotherapy. The vast majority of patients are treated with chemotherapy after just 1 line of endocrine therapy. Okay? And it is true that we have a lack of markers that could help us to take decisions about which are the best candidates to continue on endocrine therapy on progression to the first line. But we have some clinical tools that can be helpful. The best one is the clinical benefit definition that includes not just patients responding, but also the patients that remain stable for a long period on endocrine therapy. And these two groups behave very similarly on endocrine therapy, so it's a very strong prognostic factor, but it's also a predictive factor for subsequent benefit from endocrine therapy. This is a retrospective analysis from the guys from Edinburgh, where patients that received first-line endocrine therapy and subsequent endocrine therapy lines without no chemo in the middle, the vast majority of patients who have achieved clinical benefit have chances to achieve a second clinical benefit on endocrine therapy, while the patients that did not have low chances to achieve benefit from endocrine therapies in the subsequent lines. Obviously, the concept of endocrine resistance is based on progression to aromatase inhibitors. We have had 5 trials in the past. The most important one and most deceptive one was the EFFECT study. That was a trial conducted in a very bad situation. It was a trial comparing exemestane to fulvestrant at the older doses. And the trial was disappointing, not just because it was negative, but because the median time to progression in both arms was 3.7 months. So the message for clinicians who have little experience on endocrine therapy was, okay, guys, this is not a good treatment. Whatever chemotherapy will do better than endocrine therapy. So second line is just for palliative patients that will almost dead. So if you have a good patient, please give chemotherapy. So that was the message. And probably it was very painful for the concept of endocrine therapy. Fortunately, with a better definition of the endocrine sensitivity or not, like the CONFIRM study, we were able to improve the efficacy of endocrine therapy. But it's very interesting, if you observe this study, the control arm that was fulvestrant 250 did much better than in the other trial. We moved from 3.7 months to 5.5 months for the control arm, just based on selection criteria. This trial was a pure second-line patients progression on aromatase inhibitor in the adjuvant or in the first line. And here you have the real proof of concept about in which patients you should use endocrine therapy. Obviously, what was probably for me one of the most important trials never done in endocrine therapy was the BOLERO-2. The BOLERO-2 was the first trial to show a strong signal from, or a synergism for endocrine therapy with target agents with an mTOR inhibitor. This trial in the second, third line provided an hazard ratio very low, so very active and potent treatment. It's not about the activity, the criticism to this study or to this combination, it's about the toxicity profile. And that's one of the problems that we have had with everolimus. It is true that everolimus is an excellent treatment and it's an excellent combination, but it needs to have a learning curve for physicians. It's not easy to manage initially. And now
with some prophylactic measures, like mouthwashes, we are able to control a large number of problems that were really problematic at the very beginning, like the stomatitis. When you provide prophylactic mouthwashes with corticoids, you dramatically decrease the number of severe stomatitis for those patients. And it's something that we recommend as being very proactive in identifying very early symptoms from pneumonitis. But obviously, in this scenario also, cyclin inhibitors have shown that they work very well. That's the data from Paloma 3. We are waiting data from Mona Lisa 3 and Monarch 2, that are the other two compounds that are being compared in the second line as cyclin inhibitors. But this trial, again, showed an impressive results from the combination with an hazard ratio of 0.46. So the patients on the combinations almost double the median time to progression when compared to fulvestrant alone. It's true, again, I insist, the data in terms of activity are very similar to everolimus. The problem or the great advantage here is that the toxicity profile is completely different. We have hematological toxicity that is not complicated. There are no febrile neutropenias, but it is true that the way how the drug works induces some decrease in the neutrophil count, but on the other hand, absolutely no severe toxicities related to the drug. In fact, the guys who have participated in the phase 3 trials, we were unable to identify which patients were taking palbociclib or the placebo if we didn't check obviously the blood test. Interestingly, this toxicity is not like for chemotherapy, so there are not interaction between the three cell lines, between anemia, neutropenia, and thrombocytopenia. That's really exceptional. The neutropenia is very short. It appears very quickly within the first 2 cycles, so if you identify neutropenia, grade 3, 4 neutropenia in the first 2 cycles, probably you could recommend to start to think about reducing the doses. But if in the 3 first cycles nothing happens, probably you don't need to control these patients every month with blood test. Interestingly, the toxicity is not related to the activity. So like we have thinking in other drugs, in this case, that's not the case. But also that's reassuring. Lowering the doses has no impact in the activity, so you can be safe. You need to reduce the doses by 1 level to 100 milligrams. It's still very active. You don't lose activity. Okay? Unfortunately, we don't have any predictor in clinical practice to identify the patients that will truly benefit or not from the combination, and that's an issue for the future. And we have failed to identify a molecular predictor too. So even retinoblastoma protein, the target for the cyclin inhibitor, is not a predictive marker. So we have also problems. We need to go deeper to identify which could be in the future some kind of predictive marker, not for sensitivity, because in fact 85% of patients truly benefit, but probably to identify early resistant patients. Obviously, we have trials in this scenario comparing these optimal approaches to chemotherapy, 2 trials, one with everolimus, the second one, the PEARL, with palbociclib. We'll see in the future if these approaches are better than chemotherapy, as we expect with a chemotherapy like that. But it is true that in the future scenario of the treatment, we will still have to do a lot of efforts in communicating, but it is very clear that the clinical scenario will have a dramatic impact on how we will treat our patients. It is true, the vast majority of patients right now, when we will have the indication or the approval or the reimbursement by the government, I think that the vast majority of patients will be treated with cyclin inhibitors. But I still think that there are room for patients to wait to the second line for the cyclin inhibitors. The patients that are extremely sensitive to endocrine therapy could probably delay to the second line. And it's also true that we will also be able to move forward for those patients that actually are treated with chemotherapy instead of endocrine therapy because they thought of aggressiveness disease that is not realistic and that for which probably the combination will do much better, not just in quality of life, but also in activity than any chemotherapy. As I'm out of time, I will not talk about the future,
The future is brilliant. Oops, I move to the. Can you put the last one? Anyway, it was the conclusion. I think that really, in this scenario right now, we are as excited as we were 10 years ago for the HER2 domain. So we are very close to have finally impact in survival. That is one of the things that we need to see at some point. But the future is also extremely exciting and interesting. We will be able to monitorize the patients with the ctDNA, so we will have real-time tests to identify what are the mechanisms of resistance, and probably in the future new treatments like the new SR1 inhibitors or the PI3 kinase inhibitors will be able in second, third line to continue to modify the disease-free survival and the behavior of our patients with luminal-like tumors. Thank you very much. I'm a little bit out of time. Ok, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É uma mesa importante, como já foi dito para a doutora Ana Martins. O câncer da mama avançado, embora seja uma doença incurável, tem hoje em dia um conjunto de formas de tratamento que são esperançosas e, eventualmente, num futuro não muito longínquo, poderemos transformá-lo numa doença crónica. E, nesse contexto, a próxima palestra é relevante porque vai lidar com um tipo de tumor da mama que tem mais um alvo, além do receptor hormonal, que é o receptor HER2. O professor Carlos Barrios vai apresentar-nos o tema Presente e Futuro do Tratamento da Doença Metastática HER2 Positiva. Muito boa tarde. Queria começar agradecendo a presença de todos vocês. No Brasil, normalmente, a última sessão num congresso desses não tem ninguém. Então, eu já fico muito contente por esse carinho que vocês estão demonstrando. Claro que lá nós temos praia, né? Então, isso é uma vantagem. O segundo comentário, além de agradecer o convite, é que no programa, isto aqui é verdade, eu acabei de me dar conta disso, né? O agradecimento também era verdade. Eu tinha 30 minutos para fazer a apresentação, certo? Enquanto os outros colegas tinham 20. Né? Então, quando começar a tocar isto aqui, eu não sei o que vai acontecer quando cheguem nos 20 minutos, mas eu vou continuar, né, a apresentação, eu estou avisando aqui. Tá? O que eu vou fazer nesses próximos minutos com vocês vai ser discutir uma história de sucesso. Provavelmente, e sem muita argumentação, seja a maior história de sucesso na oncologia moderna nos últimos 20 anos. E eu desafio qualquer um a me dizer que tem alguma outra área na medicina em que os resultados tenham sido tão positivos, né, nesses últimos 20 anos. E eu vou contar essa história, né, fazendo uma coisa, que é assassinando a língua portuguesa. Né? Então, quero que vocês me desculpem por alguma coisa, né? Falar português aqui em Portugal é sempre um desafio, né? Ou eu vou assassinar a língua, ou o que vai acontecer, ou vai ser convocada uma reunião de emergência, né, da Academia de Letras, né, para defender a linguagem. Então, se eu digo alguma barbaridade, por favor, né, vocês me desculpem. Esses meus conflitos de interesse são fundamentalmente ligados à atividade de pesquisa clínica que a gente faz de forma muito intensa nos últimos 20 anos. Essa história de sucesso começa com o descobrimento, né, da normalidade de HER2, que é, obviamente, como vocês sabem, uma amplificação gênica no cromossoma 17, onde está o gene do HER2, que se traduz por um aumento muito significativo desta proteína na membrana celular. E aí vocês têm menos de 10.000 moléculas, que seria o que uma célula normal teria. Nós temos mais de 2 milhões de moléculas. E, embora isso seja biologicamente importante, mais importante ainda é a correlação que se estabelece, né, com o quadro clínico. Pacientes que têm esse tipo de alteração
tem uma doença mais agressiva, tem uma doença que tem um prognóstico completamente diferente. E, em base a esse tipo de conhecimento, o Dr. Sleiman, né, lá pela década passada, início da década passada, 2000, 2001, publicou esse estudo. Se fez um anticorpo, trastuzumab, vocês conhecem, dirigido a este receptor, combinado com quimioterapia e se comparou com tratamento convencional, estándar que se tinha na época, que era a quimioterapia. E vocês veem aí que a sobrevida da quimioterapia, 15 anos atrás, para uma paciente HER2 positiva, era em média de 20 meses. Lembrem desse número, nós vamos usar ele daqui um pouquinho. A combinação com trastuzumab melhorou isto significativamente com a diferença de 5 meses. Isso estabeleceu e mudou para sempre o tratamento das pessoas ou pacientes com doença HER2 positiva. A taxa de resposta também foi significativamente melhor. Se um anticorpo funciona bloqueando esta via, havia algumas evidências preclínicas e alguns estudos, né, mais iniciais que sugeriam que combinar 2 anticorpos na mesma via ou no mesmo receptor, como no caso, poderia ser mais eficaz. E este estudo Cleopatra, que todos vocês conhecem, é o que eu me referia como o fim deste processo, ou fim até este momento, deste processo de melhoria do tratamento destas pacientes. E se randomizaram mais de 800 pacientes testando essa ideia, bloqueio com um anticorpo e quimioterapia versus o duplo bloqueio com quimioterapia. Pertuzumab e trastuzumab se ligam no receptor em 2 epítopos diferentes, 2 domínios diferentes, e esta era a base para este estudo. PFS foi o endpoint primário desse estudo e, sem dúvida nenhuma, né, o PFS foi significativamente melhor. E lembrem, aqui, 12 meses para o tratamento estándar, quimioterapia e trastuzumab, e 18 meses, uma diferença de 6 meses, que a gente normalmente não vê em estudos clínicos, que a gente normalmente se entusiasma com 3, 4 meses de diferença. Né? Então, esta é uma diferença clínica e estatisticamente também significativa. Mas o mais importante, embora isto seja, né, o endpoint primário do estudo, é o resultado que se vê em sobrevida. Né? E eu desafio aqui a qualquer um de vocês a mostrar resultados de sobrevida em algum estudo recente, em qualquer área da oncologia, com números tão impressionantes. Vocês vejam 15 meses de diferença entre os 2 braços em termos de sobrevida. O grupo controle, que fez trastuzumab e quimioterapia, 40 meses. Lembram do estudo do Sleiman, há 15 anos atrás? Esse resultado, né, era de por volta de 25 meses. Nós melhoramos até no grupo controle durante esse período de tempo. Mas, mesmo assim, né, nós levamos o grupo de bloqueio duplo mais quimioterapia a quase 5 anos de sobrevida mediana. Isto é, tem pacientes com câncer HER2 positivo metastático que estão vivendo, né, períodos de provavelmente 6, 7, 8, 9 anos com a doença, né, como consequência destes tratamentos. Então, este timeline, esta linha do tempo em relação a isso, nos permite fazer a seguinte consideração. Quimioterapia como primeira linha, no ano 2000, respostas de 32%, PFS menos de 5 meses e uma sobrevida de 20 meses. E a gente passou em 15 anos para um tratamento com duplo bloqueio, né, do receptor junto com quimioterapia, com uma taxa de resposta de 80%, um PFS de quase 20 meses e uma sobrevida global de quase 5 anos em média. Isto é a história de sucesso ao que me referia no início. Se isto aqui, obviamente, funciona, surgem outras perguntas. Será que a gente pode combinar duplo bloqueio com outras quimioterapias? Isto é evidência de que a vinorelbina talvez possa ser utilizada, embora nesse estudo de fase 2,
Eventualmente, os resultados parecem ser um pouquinho inferiores quando se usa a vinorelbina nesta combinação, mas é um agente factível de combinar com duplo bloqueio. Existem evidências que trocar o taxano, neste caso o paclitaxel, vocês vejam uma sobrevida livre de progressão de 19 meses, que é muito similar aos 18 meses que se obteve no estudo do Cleópatra. Então, provavelmente seja seguro trocar, né, de docetaxel para paclitaxel nesse tipo de situação. E este estudo, que é o maior estudo nesta área específica, né, está mostrando que fazer docetaxel, paclitaxel ou nab-paclitaxel provavelmente seja seguro e, eventualmente, a gente vai ter mais dados deste estudo, uma vez que os resultados finais sejam apresentados. Se isto aqui funciona, não é suficiente, porque, eventualmente, os pacientes progridem. E, na progressão, o que se desenvolveu, isto também faz parte dessa história de sucesso, né, é o uso do TDM1. TDM1 é, na minha opinião, a droga mais sexy que existe na área de câncer de mama, né, porque, eventualmente, tem um mecanismo de ação absolutamente fantástico. Esta ideia de levar droga tóxica diretamente para dentro da célula é absolutamente fantástico, na minha opinião. E o TDM1 se desenvolveu, né, e, em base a estudos iniciais, se chegou a este estudo Emília, onde se comparou o TDM1, né, com o tratamento convencional de segunda linha naquele momento, que era a capecitabina combinada com outra droga de inibição do receptor de HER2, inibição da tirosina quinase do receptor. E este estudo, que envolveu mais de 900 pacientes, que tinham recebido o tratamento prévio com taxano e trastuzumab, quer dizer, falharam a primeira linha de tratamento, né, mostrou claramente também que esta droga, bem sexy e interessante, mostra vantagens significativas, 3 meses em termos de sobrevida livre de progressão, 9 versus 6 meses, que é o que a gente esperaria com o lapatinib e capecitabina, e isto se associou, vou falar mais tempo daqui um pouquinho, em relação à toxicidade, a muito menor toxicidade e melhor qualidade de vida com a introdução deste anticorpo droga conjugados. Isto se confirmou também na sobrevida, né? Quer dizer, todos esses estudos PFS e sobrevida é benefício significativo que a gente está acrescentando para esse grupo de pacientes. E vejam aqui, em segunda linha, uma sobrevida mediana de 30 meses, né, com o uso de TDM1 versus os 25 meses com capecitabina, lapatinib, outros resultados estatisticamente significativos. Como se isto não fosse suficiente, o TDM1 se testou em pacientes em terceira linha, isto é, pacientes que já tinham recebido, né, mais de 3 linhas de tratamento. E o PFS foi apresentado recentemente em San Antonio, um par de anos atrás, mostrando uma vantagem também de 3 meses favorável ao uso de TDM1 neste grupo de pacientes que tem doença, obviamente, mais resistente e mais difícil de tratar. A sobrevida também foi significativa nesta situação, repetindo o benefício de bloquear esta via cada vez de forma mais inteligente. E a racionalidade no desenvolvimento de novos tratamentos, acho que é o fundamental, o recado fundamental deste tipo de situação, é conhecer a doença que a gente está tratando, né? Desenvolver tratamentos inteligentes e racionalmente dirigidos à doença que a gente está tratando e fazer os estudos corretos para demonstrar os benefícios. Então, o Teresa também demonstrou, comparado com tratamento escolhido pelo investigador em pacientes já tratados com mais de 3 linhas, benefício significativo em termos de sobrevida. Se isto aqui funciona em segunda e em terceira linha, por que não levar esta droga tão interessante e pouco tóxica para a primeira linha? Aí a gente desenhou o estudo Marianne. O estudo Marianne foi apresentado pelo Dr. Paul Ellis há um par de anos atrás na ASCO e comparava o tratamento convencional na época em que a gente desenhou o estudo, trastuzumab e o taxano, certo? Versus TDM1, a nova droga, o futuro desta situação com pertuzumab. Vamos fazer um bloqueio, né, duplo, usando a droga menos tóxica e tirando a quimioterapia, versus TDM1 sozinho. E os resultados desse estudo, que era um estudo de não inferioridade,
mostraram que o TDM1 não era inferior, mas não foi, em nenhuma das análises que foram feitas, superior ao tratamento convencional. O que falta aqui, obviamente, um braço que a gente não tinha conhecimento no momento em que se desenhou esse estudo, um braço da combinação do bloqueio duplo com a quimioterapia. Então, fica esta informação na literatura e vocês vejam os tempos de progressão aqui. A doutora Edith Perez, em 2 meses, vai estar apresentando no ASCO os dados da sobrevida do estudo Marianne, que, adianto, não vão trazer muitas surpresas nesse sentido. Uma das coisas que eu estou envolvido diretamente é avaliar a toxicidade do TDM1, e esse é o maior estudo que tenha sido feito com esta droga em todo o mundo, o estudo Camila. Provavelmente tem havido participação de centros portugueses, tem participação de milhares de pacientes de todos os países praticamente do mundo, onde mais de 2.000 mulheres com doença HER2 positiva foram tratadas com TDM1, à procura de esclarecer todos os detalhes que se poderiam perguntar em relação à toxicidade desta droga. E eu apresentei primariamente resultados preliminares em estudos em pacientes com mais de 65 anos, onde se demonstrou que a toxicidade é muito, muito baixa e o tratamento é muito tolerável, compatível com os resultados dos estudos 3 que mencionei antes, onde a qualidade de vida e a toxicidade não são problemas importantes com esta medicação. No ASCO, agora em junho, vamos apresentar o resultado final, né, a análise final, né, do estudo Camila em relação à toxicidade. Falado, né, isto em termos da eficácia desse tratamento, né, bloqueio da via HER2, de 2 anticorpos, eventualmente existem questões e problemas importantes, porque nem todas as pacientes se beneficiam para sempre. Geralmente, nós temos recorrências, nós não estamos, lamentavelmente, curando ninguém com essa situação. Do ponto de vista prático, existem vários motivos para isso, e eu vou abordar 2 ou 3 questões que eu julgo importantes nesta situação. A primeira delas é uma questão de heterogeneidade. Se a gente chegou aqui identificando uma população de pacientes específico e desenhando tratamentos específicos para essa população, é fundamental que a gente não perca a noção do objetivo ou do processo que a gente está utilizando para avançar. E isto aqui essencialmente nos diz que a doença HER2 positiva não é uniforme. O Antônio mencionou algumas coisas de diferenças em relação a receptores hormonais, e eu vou tocar em algumas coisas mais específicas com outro enfoque em relação a isto. Isto são dados do Dr. Alexei Prat, do Vall d'Hebron, que na época que trabalhava com o Dr. Charles Perroux, né, mostrou claramente que HER2, embora seja característico do ponto de vista molecular do grupo de pacientes que tem HER2 enriquecido do ponto de vista genético, ele está presente em outros subtipos de câncer de mama. E o que a gente chama de clinicamente HER2 positivo é um conjunto, do lado direito e esquerdo do slide, é um conjunto de outras alterações que envolve, inclusive, expressão de genes dos receptores hormonais. Então, esta heterogeneidade é algo importante que a gente tem que reconhecer. Nem todas as pacientes com câncer de mama são iguais e nem todas as pacientes com doença HER2 positiva são iguais. A principal diferença que eu gostaria de discutir com vocês nesses próximos diapositivos é a doença HER2 positiva de acordo com a expressão de receptores hormonais. Esses são dados do Fabrice André, que ele publicou alguns meses atrás, onde ele analisou as pacientes do BOLERO-1 e BOLERO-2, todas as pacientes HER2 positivas, de acordo com a expressão de receptores hormonais. E vejam vocês de forma muito clara que se a gente vê a expressão gênica dessas 2 populações, nos 2 estudos, nós podemos claramente, eu não preciso ser um biólogo molecular para dizer que a população receptor hormonal positiva é diferente do ponto de vista de expressão gênica da população receptor hormonal negativa. Entretanto,
nós tratamos todas elas iguais. Então, isso que a gente fazia antes de descobrir HER2, nós temos que evoluir, e esta é talvez uma avenida para a evolução. Nós temos que começar a tratar essas pacientes com diferenças que contemplem esta biologia que é distinta. Nós sabemos há muito tempo que existe uma interação clara, o que se chama de crosstalk, em relação ao receptor hormonal, via do receptor hormonal e a via de HER2. Se a gente sinaliza pela via de HER2, nós vamos regular a sinalização pela via endócrina, e o contrário também é verdadeiro. E talvez mecanismos de resistência incluam esse crosstalk, que é algo que a gente tem que definir ainda. Muito interessante, e é algo que a gente não lembra ou considera. Este é um dos novos paradigmas da oncologia moderna. Um dos novos paradigmas da oncologia moderna vem do câncer de pulmão. Câncer de pulmão EGFR positivo, a gente trata com um inibidor de tirosina quinase. 1 ano depois, o paciente recorre. O que a gente faz? Troca de tratamento. Não. A gente faz outra biópsia para fazer o diagnóstico de qual é a doença e qual é o mecanismo que dessa doença está usando para progredir. E, de acordo com esse mecanismo, eu faço esse segundo tratamento. Do ponto de vista prático, isso está recém se transmitindo para as outras áreas da oncologia. E este é um exemplo. Isto foi apresentado em dezembro, alguns meses atrás, em San Antônio, e é o perfil genético de pacientes com doença receptor hormonal positiva na recorrência. Não é o perfil dos pacientes no momento do diagnóstico. O que acontece quando a doença recai? É esse perfil molecular que eu preciso para fazer um tratamento racional e definir o melhor sequenciamento de drogas, né? E vocês vejam aqui, esses são os genes que estão alterados no momento da progressão. E aqui vocês veem os genes que normalmente estão alterados, né, no início, na doença inicial e na progressão, mas tem um conjunto de outros genes que não estão alterados no momento do diagnóstico inicial, na doença primária, e sim aparecem alterados no momento da progressão, que talvez representem os diferentes mecanismos de resistência que aquele tumor está utilizando para progredir. E entre esses mecanismos, vocês vejam ali, tem 7% na seta vermelha. 7% destas pacientes com doença receptor hormonal positiva que progridem e que, eventualmente, têm amplificação ou alteração molecular na via de HER2. E que isto talvez seja uma diferenciação de pacientes que a gente tenha que considerar. Eu não vou entrar nas outras áreas específicas que, eventualmente, este raciocínio eventualmente faz. Então, o recado desses últimos diapositivos é que eu gostaria que vocês começassem a pensar neste novo paradigma como algo que a gente não está pronto para aplicar na prática clínica, mas, eventualmente, nós temos que começar a pensar desta maneira do ponto de vista clínico e em pesquisa. Pesquisa tem que contemplar o fato de que a doença é inteligente, a doença muda. Eu não posso tratar uma segunda e uma terceira linha sem saber o que está acontecendo naquele momento e só utilizando os dados da doença primária, porque não é mais a doença primária que está fazendo a progressão. Então, do ponto de vista prático, isto que a gente está fazendo hoje em câncer de pulmão vai se expandir, de alguma maneira, para toda a oncologia. Voltando à doença HER2 positiva e voltando à doença HER2 positiva receptor hormonal positivo. Esse é o primeiro estudo que se concentra especificamente nesta população. O estudo PERTEM, que também foi apresentado há 3, 4 meses atrás, tá, pela doutora Gracia Arpino, né, em San Antônio. E este estudo procurava ver uma falha ou uma falta de informação que a gente tinha de que aconteceria se a gente trata duplo bloqueio com tratamento hormonal. E essa foi a comparação que ela fez. Existem alguns dados desse estudo que a gente precisa ainda, né, definir melhor. Dentro desses dados que precisam ser definidos melhor, é que tem um grupo de pacientes nesse estudo que usou também quimioterapia. Não foi tratado exclusivamente com tratamento anti-HER2 e hormonioterapia. E existe um outro grupo que só fez isso. De qualquer jeito, esses são os resultados globais,
Vamos ver, quando isto seja publicado, né, que tipo de resultados esses 2 subgrupos de pacientes fizeram. Os que fizeram só anti-HER2 e hormônio e os que fizeram quimioterapia anti-HER2 e hormônio. Então, os resultados foram muito interessantes e vejam o tempo para a progressão de 18,8 meses. Exatamente o mesmo tempo para a progressão que se viu no estudo Cleópatra. Tá? E o grupo com trastuzumab e inibidor de aromatase fez 15 meses para esse tipo de coisa. A duração mediana da resposta, vejam, isso aqui é extremamente interessante, foi quase 30 meses, foi 27 meses para o grupo que fez o duplo bloqueio mais inibidor de aromatase. Né? Um resultado que indica, para mim, em termos de interpretação, que tem um subgrupo de pacientes com doença HER2 positiva e que expressa receptores hormonais, que poderá se beneficiar, talvez, de tratamento não contendo quimioterapia. Nós ainda precisamos identificar esse subgrupo de pacientes, mas é isto que este estudo, eventualmente, nos aconselha para o futuro. Voltando à questão, né, da racionalidade do que a gente faz, eu acredito que não exista muita dúvida na cabeça de qualquer um de vocês de que a solução para o câncer daqui para frente é com combinações. Mas as combinações precisam ser racionais. A gente precisa fazer uso, não como a gente fazia com a quimioterapia, em que a gente combinava agentes baseados em toxicidade. O que a gente conseguia dar para os pacientes, a gente combinava, certo? As informações básicas era pegar da prateleira o que a gente tinha disponível e, eventualmente, fazer uma combinação que fosse factível para aquele paciente. Hoje em dia, isto não é mais assim. Não, pelo menos, nós temos que tentar que não seja. Então, isto aqui, eventualmente, nos diz a racionalidade desta interação entre a via de sinalização dos receptores hormonais, e aí vocês têm várias maneiras de bloquear esta via. A via dos receptores de fatores de crescimento, né, que pode ser bloqueadas de várias maneiras, no caso, anti-HER2 é o mais óbvio, e, eventualmente, a inibição de PI3 quinase, que está em estudo, né, em várias áreas específicas, como o mecanismo de resistência, e a perspectiva de bloquear o ciclo celular, ali com palbociclib, que faltou ali, ribociclib e abemaciclib, como drogas novas. E aí a gente tem a possibilidade de combinar todos esses tratamentos que provavelmente sejam factíveis de ser combinados, né? Vem a questão da toxicidade, com a perspectiva de ter melhores resultados. E eu vou mostrar só alguns dados que talvez tenham passado desapercebido para vocês, né? É que quando se desenvolveu, né, a inibição de CDK4 e CDK6 para câncer de mama, esse slide é um slide famoso, saiu dos laboratórios do Dr. Sleiman, na Califórnia, onde ele fez o teste da droga, palbociclib, inicialmente, numa série de linhas celulares. E se identificou, um pouco com a surpresa de todo mundo, que, particularmente, as linhagens celulares luminais eram as que mais se inibiam, mais respondiam à inibição de CDK4 ou CDK6, o ciclo celular. Mas também as linhagens celulares HER2 positivas, como vocês veem ali em verde, também se beneficiaram de forma significativa. Então, esta é uma área que precisa ser desenvolvida, né? HER2 é uma área que pode se beneficiar significativamente do uso de inibidores do ciclo celular nesta situação. O último tema, em 2 minutos, é o fato de que, dentro do conceito de heterogeneidade da doença HER2 positiva, receptor hormonal positivo e negativo já disse que são diferentes e nós temos que abordar eles de forma diferentes, mas também nós temos que identificar, na medida que a gente faz estudos genéticos nessa população, que alterações da via de HER2 não são só por amplificação. Existem mutações na via de HER2 e esta é uma listagem das mutações que têm sido identificadas. Eu não vou entrar nos detalhes disso, só quero mencionar que aproximadamente 4%, 3 a 4% das pacientes com doença HER2 anormal,
anormalidade genética de HER2, isto acontece por causa das mutações. E esta é uma população que a gente tem que identificar. Isto não aparece quando a gente faz FISH, isto não aparece quando a gente faz imunohistoquímica. E estas são pacientes que existem nesta proporção. 3, 4% das pacientes. Isto é importante, esta distribuição das mutações de HER2 que têm sido identificadas, geralmente, como vocês estão vendo, elas acontecem na porção da quinase, como é esperado nesses receptores, né? E, eventualmente, estas mutações são resistentes ao trastuzumab. Também são parcialmente resistentes ao lapatinib, e vocês veem no quadrado B, ali embaixo à esquerda, que são muito sensíveis a este outro inibidor que se chama neratinib. O neratinib parece ser muito eficaz, outro inibidor de tirosina quinase, que eventualmente, contra HER2, que eventualmente parece ser particularmente eficaz neste grupo de pacientes, 3, 4% das pacientes que têm mutações, né, no gene do HER2. E 2 exemplos, esse é um estudo que foi apresentado em San Antonio, agora no ano passado também, onde o grupo do Memorial está tratando estas pacientes com, né, mutações no gene de HER2, e vocês vejam aí o grupo de pacientes com muitos tratamentos prévios, né, e com respostas muito interessantes, né, à monoterapia com neratinib. Quando estes investigadores se deram conta que pareceria haver uma resposta particularmente interessante no grupo de pacientes com receptor HER2 mutado e que tinham receptores hormonais positivos, eles fizeram um adendo nesse estudo permitindo a inclusão de fulvestranto. E quando incorporaram fulvestranto, eles tiveram respostas ainda mais interessantes no grupo de pacientes que têm essa mutação de HER2 e têm expressão do receptor, né, de estrogênio, indicando alternativas muito interessantes para o futuro, que eventualmente nos levam a reconhecer, dentro da racionalidade de eventualmente desenvolver novos tratamentos, esta heterogeneidade que é fundamental. Nem todas as pacientes são iguais. Eu costumo dizer para os meus residentes, tu tens que olhar para a paciente e tentar identificar, inicialmente do ponto de vista clínico, que é o que a gente normalmente faz, mas eventualmente até do ponto de vista molecular, se tens condições, o que caracteriza aquela doença naquela paciente para poder tratar aquela paciente ou desenhar um tratamento o mais racionalmente possível, que é o nosso caminho nesse momento. Uma série de outras alterações estava ali, né? Se pode passar o último diapositivo, por favor, mostram drogas novas como o neratinib e o tucatinib, e tem uma série de outras moléculas sexy, que são drogas conjugadas com anticorpos que, teoricamente, procuram melhorar mais ainda os resultados do TDM1. E, do ponto de vista prático, né, é fundamental reconhecer, dentro dessa historinha que contei para vocês, que o conhecimento da biologia desta alteração HER2 positiva tem levado a uma melhora revolucionária no tratamento destas pacientes com câncer de mama. A seleção de pacientes e o reconhecimento dos mecanismos de resistência são fundamentais para que a gente continue melhorando. E, do ponto de vista prático, eu quero deixar vocês com o conceito que a história do HER2 positivo é um dos grandes exemplos desse paradigma de seleção de pacientes e individualização de tratamento. Muito obrigado. Não podíamos finalizar da melhor maneira com a doutora Noémia Afonso, que vai falar sobre o papel da quimioterapia após hormonorresistência. Olá, boa tarde a todos, aos que aguentam ainda durante aqui a tarde de sábado. Não sei se vai ser da melhor maneira, mas depois destas 2 apresentações, acho que já estamos tão esclarecidos que não há muito mais a dizer. Ora bem, eu não sei. Onde é que eu passo aqui isto? Já está. Consegui.
E o tema que me propuseram não é um tema muito simples, também não é um tema muito inovador, porque não há muitas novidades a dar, mas é importante porque é algo que nos acontece no nosso dia-a-dia, ou seja, ouvimos hoje falar de terapêuticas endócrinas, como a terapêutica endócrina está indicada na abordagem do cancro da mama hormonossensível, na primeira linha, em linhas subsequentes, mas o que nós sabemos é que, à medida que vamos fazendo uma ou outra linha endócrina, mesmo associada a uma terapêutica dirigida como o everolimus ou o palbociclib, a resistência vai acabar por se desenvolver e então vamos ter que ter outras opções para o doente e aí vamos procurar a quimioterapia. Ou seja, sabemos que muitas vezes a opção por quimioterapia ocorre mais precocemente do que era suposto, mas a certeza temos que, em algum momento, estes doentes vão precisar de quimioterapia porque progrediram e desenvolveram resistência à terapêutica endócrina. O que me propus hoje era falar um pouco sobre como é que vamos abordar este cancro da mama avançado com expressão de receptores hormonais e ausência de expressão de HER2. Sobre o HER2 já vimos também tudo o que havia a dizer. Passando muito rapidamente sobre quais são as opções dos médicos e quais são as opções depois em termos de quimioterapia, como é que nós definimos na prática clínica esta resistência à terapêutica endócrina, que opções de quimioterapia é que temos em primeira linha sequenciais e se realmente há uma sequência estabelecida, como vamos fazer esta sequenciação de tratamento. Eu penso que o mais importante quando temos uma doente com cancro da mama avançado é tentar perceber a localização e a extensão desta doença. É muito diferente ter uma doença com uma doença muito extensa ou ter, por exemplo, doença oligometastática, doença óssea localizada, só apenas óssea, doença visceral localizada, não haver sintomas, é muito diferente. Há uma vasta quantidade de doentes de cancro da mama que têm, todas elas são diferentes em termos de expressão da sua doença metastática. Por outro lado, muitas vezes diferenciamos as doentes em termos de envolvimento ósseo e envolvimento visceral e sabemos que o envolvimento visceral nem sempre traduz ou induz uma grande agressividade que se deva levar a uma alteração da indicação para a terapêutica endócrina. Ou seja, o envolvimento visceral por si só não implica que não se faça terapêutica endócrina ou terapêutica endócrina associada a uma terapêutica-alvo. Por outro lado, é importante a avaliação clínica e analítica do doente. Eu insisto um pouco na avaliação analítica, porque muitas vezes esquecemos desta avaliação analítica, por exemplo, em doentes com mutação hepática, em que alterações das enzimas hepáticas podem dizer que há muito fígado em sofrimento e, apesar do doente estar assintomático, pode ser necessário haver uma resposta mais rápida. Mais de um terço do envolvimento hepático pode estar na base de uma rápida evolução da doença na forma de uma crise visceral e devemos identificá-la muito precocemente. Por outro lado, também já foi falado a biópsia da lesão metastática. Esta é importante. Em que fase vamos fazê-la? No início, em todas as progressões de doença que houver. Nós sabemos que realmente isso já foi dito hoje. A doença vai evoluindo, as mutações vão sendo adquiridas e vão perdendo expressão de alguns marcadores que são importantes ou adquirindo outros marcadores que podem ser alvo. E, portanto, se calhar vamos cada vez biopsiar mais e de cada vez identificar outros alvos que vão ser úteis na nossa definição de estratégia terapêutica. Basicamente, nós sabemos que esta biópsia nos pode ajudar também a identificar um grupo de doentes que será mais resistente à terapêutica endócrina porque perdem a expressão de receptores de estrogênio e progesterona ou apenas de progesterona. E mesmo a perda de receptores de progesterona pode associar-se a alguma resistência da terapêutica endócrina. Isto por si só pode ser uma indicação para nos orientar na seleção de uma ou outra terapêutica. E, obviamente, o tipo e tratamento que foram feitos e o tempo desde o último tratamento que foram feitos. Isto leva às nossas opções terapêuticas. A terapêutica endócrina, mais ou menos uma terapêutica-alvo, também já foi muito esclarecido hoje, é aquilo que está em cima da mesa como uma terapêutica de primeira linha, por todas as guidelines, exceto crise visceral. Não vamos entrar aqui por definição de crise visceral. Eu acho que a crise visceral é difícil de definir. Talvez doença avançada, ou doença agressiva, ou doença muito sintomática, potencialmente fatal, sejam tudo sinónimos. Eu acho que o bom senso clínico consegue identificar realmente estas doentes que estão em risco de terem uma doença potencialmente fatal a curto prazo e em que queremos ter uma resposta muito rápida para termos controle da doença. O que é isto de resistência à terapêutica endócrina? Será que nós conseguimos clinicamente dizer quais são os doentes que são resistentes e não são? Será que estes doentes têm todos indicação para quimioterapia ou alguns destes doentes poderão até correr muito bem com a associação de uma terapêutica dirigida como o everolimus ou o palbociclib que agora temos disponíveis? Provavelmente ambos estes fármacos mostraram que associados à terapêutica endócrina podiam levar a alguma reversão da resistência à terapêutica endócrina. Portanto, resistência endócrina por si só, sendo
partindo do princípio que na metástase continua a haver expressão de receptores hormonais, pode não ser critério para introduzirmos a quimioterapia numa fase mais precoce. E assim, este esquema já o conhecemos todos, realmente a primeira linha terapêutica endócrina, a segunda linha terapêutica endócrina, até uma terceira linha terapêutica endócrina, era assim classicamente nós tentávamos introduzir, esgotávamos todas as terapêuticas hormonais que tínhamos e só depois passávamos à quimioterapia. Mas a quinta fase vamos ter progressão que vai justificar uma reavaliação da doente, uma reavaliação da extensão da doença, uma reavaliação analítica e decidir se essa doente é de facto candidata a uma segunda linha terapêutica endócrina ou se devemos pensar em introduzir a quimioterapia. E eu penso que este ponto da situação que se faz a cada fase de progressão é muito importante. Ou seja, reavaliar toda a extensão da doença, despistar ou de novas metástases viscerais, a extensão dessas metástases viscerais e que impacto é que estão a ter na vida da doente, para percebermos se ela precisa ou não de quimioterapia em qualquer uma destas fases. E é interessante perceber que em dados de vida real, este é um estudo de 2014 e depois há um estudo mais recente, há muitos clínicos que ainda optam, mesmo em primeira linha, por introduzirem quimioterapia. E se muitos peritos em oncologia e em câncer da mama defendem que isto é um erro, temos que pensar que estes clínicos tratam câncer da mama e podem ter as suas razões para introduzirem a quimioterapia. Muitas destas doentes precisarão de quimioterapia. Claro que pode haver também o receio da doente e do médico de que a quimioterapia, sendo uns comprimidinhos, não será tão eficaz como a quimioterapia. Portanto, a hormonoterapia será afastada em detrimento da quimioterapia. Mas a verdade é que cerca de 30% dos médicos, 30% a 40%, dependendo das zonas da Europa, optam por fazer quimioterapia em doentes com expressão de receptores hormonais em primeira linha de tratamento paliativo, o que parece demais para aquilo que esperaríamos. E sucessivas linhas de terapêutica endócrina são ainda menos utilizadas. Isto leva a dizer que ou realmente as guidelines não estão a ser acompanhadas ou as guidelines não estão a ser adaptadas à prática clínica. Muitos críticos dizem que é porque o reembolso das terapêuticas endócrinas não é o adequado, não há um hospital-dia associado, isso acontece em Portugal também, e, portanto, os hospitais, os médicos sentem-se pressionados a fazer mais terapêutica endovenosa na forma de quimioterapia e menos quimioterapia oral ou terapêutica endócrina. Outros dizem que realmente há uma pressão dos próprios doentes para fazerem terapêuticas que consideram mais eficazes como a quimioterapia. Este é outro estudo muito semelhante que mostra diferentes padrões de opção por hormonoterapia em primeira linha na Europa e nos Estados Unidos. Curiosamente, nos Estados Unidos usam ainda menos e em favor de mais uso de quimioterapia em linhas mais precoces de câncer da mama avançado. Passando para o outro tema, e há pouco dizíamos como é que vamos definir resistência à terapêutica endócrina para dizermos que este doente é resistente e precisa de uma outra abordagem e vamos passar agora para a quimioterapia. Quando surge esse ponto em que temos que encarar a doente e dizer realmente agora vamos ter que fazer um esquema de quimioterapia, esta é uma definição que para mim é completamente artificial, vem de muitos consensos, muitas discussões, mas de facto não há biologicamente um motivo para ser assim, será se calhar mais uma definição clínica. Temos assim uma resistência endócrina primária ou intrínseca que é definida como uma recorrência nos primeiros 2 anos de terapêutica adjuvante, realmente muito cedo durante este tratamento, que mostra que ela não foi eficaz, ou nos primeiros 6 meses de uma terapêutica endócrina num contexto avançado. Ou então uma resistência secundária ou adquirida quando surge após os 2 anos de terapêutica adjuvante, ou nos primeiros 12 meses após a suspensão, ou após 6 meses, pelo menos, de terapêutica endócrina em contexto avançado. E assim temos, por um lado, um grupo de doentes com resistência primária que nos parecem que poderão ser candidatas a fazerem quimioterapia mais precocemente ou um destes terapêuticas-alvo que falamos, e, por outro lado, um grupo de doentes que adquirem resistência e que, no fundo, serão todas as doentes. Eu acho que ainda não curei ninguém com terapêutica endócrina, mas já havia recorrências muito tardias. Portanto, se nós vivermos tempo suficiente para acompanharmos as nossas doentes que temos em tratamento, elas, em algum momento, irão realmente desenvolver resistência à terapêutica endócrina e, por sucessivamente, se viverem elas e nós tempo suficiente, irão precisar de quimioterapia. Quando é que vamos iniciar a quimioterapia neste contexto, então? É extremamente difícil e muito complexa esta decisão.
temos que balancear riscos e benefícios terapêuticos, temos que considerar os dados da doente, as condições da doente, a preferência da doente, etc. Mas, sobretudo, eu penso que a decisão passa por decidir se clinicamente, pela extensão, pelo tipo de doença, pela resposta que teve às terapêuticas endócrinas anteriores, está na altura da doente virar a página e iniciar uma terapêutica na forma de quimioterapia. Estes são os fatores de decisão que nós temos mais frequentemente e estou a focar-me em doença inicialmente hormonossensível e eu acho que este esquema é muito interessante porque resume toda a nossa estratégia, que é confirmar a doença, biopsar, reavaliar a expressão de receptores e de ER2, porque há doentes que adquirem a expressão de ER2 e, portanto, toda a estratégia muda a partir desse momento. E depois avaliar se os sintomas estão controlados, se a doente está em crise visceral e fazer a nossa opção. Chega um momento em que vamos ter que optar por quimioterapia e o que é que fazemos? Monoterapia ou quimioterapia combinada? E esta é outra questão, sequencial ou combinada. Há uma revisão de Cochrane que vem dar muito apoio às terapêuticas sequenciais, dizendo que em termos de sobrevivência global, as combinações que são seguramente mais tóxicas e que são selecionadas, como hoje também já foi dito, em função de mecanismos de ação diferentes e toxicidades que não sejam sobreponíveis para haver tolerância por parte do doente, só dão muito marginalmente vantagem na sobrevivência global, marginalmente em termos de sobrevivência livre de progressão, onde dão alguma diferença e alguma vantagem das terapêuticas combinadas é na taxa de resposta. E, portanto, estas terapêuticas devem ser guardadas para quando precisamos de uma resposta rápida, ou seja, quando a doente está em risco de ter uma progressão rápida de doença e de morrer dessa progressão. E aí precisamos de realmente usarmos todas as armas que temos rapidamente em termos de terapêutica combinada para reverter, temos uma resposta rápida, controle de sintomas rápido, controle analítico rápido, para a doente melhorar rapidamente também. E, portanto, dizer que a doente que nunca deve ser utilizada a terapêutica combinada, isso não é verdade. Há doentes que nos aparecem com extensa metastação hepática, linfangite carcinomatosa a nível do pulmão, em que realmente precisamos desta terapêutica combinada e ela não deve ser menosprezada. E isto, no último ABC, isto foi realmente confirmado, a terapêutica de combinação deve ser reservada, mas não negada a doentes que têm realmente doença visceral muito extensa. Manter quimioterapia até quando? A doente começou a sua quimioterapia e ponto de ordem é manter até progressão ou toxicidade inaceitável. A toxicidade é fácil, a doente não aguenta mais o tratamento, temos que parar. Manter até progressão, sabemos que, mesmo que a doente não tenha toxicidade que obriga à suspensão, vai desenvolver algum grau de toxicidade, ou pelo menos de exaustão à quimioterapia. E vai ter necessidade e vai-nos pedir para pararmos e interrompermos o tratamento. Qual é a alternativa que temos a partir daqui? Nós sabemos que, mantendo o tratamento, até à progressão, temos vantagem no controle da doença. Há estudos que nos dizem que melhoramos a PFS e a sobrevivência global das doentes se conseguirmos manter o tratamento até à progressão do que aquelas que suspendem após um número fixo de ciclos. Se queremos manter o tratamento, muitas vezes temos que procurar uma terapêutica que seja mais aceitável pela doente, que seja menos tóxica, uma terapêutica oral, uma terapêutica metronómica, ou, em alternativa, suspender por períodos limitados a quimioterapia, dizendo à doente que não paramos, não suspendemos de forma definitiva a quimioterapia, mas que lhe vamos dar um mês para ela fazer uma viagem. E depois vamos retomar. Portanto, períodos controlados de férias de tratamento. Há muitos médicos que optam por fazer isto, há outros que optam, dependendo da situação, por introduzir, por exemplo, a terapêutica endócrina de manutenção, se não tiver sido já esgotada, outros que optam por fazer uma terapêutica oral, metronómica de manutenção. Essa avaliação está muito em estudo e poderá ser uma alternativa para alguns subtipos de tumor, como os triplos negativos ou terapêuticas que eram previamente hormonossensíveis e que agora são resistentes às terapêuticas endócrinas. Que opções de quimioterapia é que temos na primeira linha e sequencialmente? Já sabemos, vamos escolher um fármaco, em princípio, um fármaco isolado, que vamos utilizar sequencialmente, terapêuticas combinadas só em situações excepcionais e vamos tentar mantê-lo até à progressão.
Mais uma vez, vamos selecionar este fármaco em função de vários fatores, do doente e da doença, que já repetimos aqui, toda a discussão, todo o pensamento anda à volta das mesmas questões, mas quando selecionamos fármacos temos que pensar na toxicidade residual que houve, ou a toxicidade mais do que expectável que ocorreu em relação com tratamentos de quimioterapia que a doente fez anteriormente. Por exemplo, doente exposta anteriormente a antraciclinas pode ter toxicidade cardíaca que não permita retratar com antraciclinas, doentes com neuropatia periférica ou doente diabética que já tem um grau de neuropatia pode não me permitir tratar com taxanos, que são os 2 fármacos que estão em cima da mesa quando eu começo a tratar estas doentes. Provavelmente não há nenhum tipo de preferência de quimioterapia clássica em função do fenótipo das doentes, exceto, possivelmente, as doentes BRCA e os tais de platino. Portanto, será o único biomarcador, o único fenótipo. As doentes com cancro da mama BRCA positivo têm mais sensibilidade aos tais de platino e estes podem ser introduzidos mais cedo. De resto, não há nenhum outro marcador biológico que nos diferencie entre um lado e outro. Esperemos que fatores como o DNA circulante ou células tumorais circulantes nos venham a dar mais informação no futuro. Continuando a nossa decisão, o que é que fazemos? Se a doente esteve exposta anteriormente a antraciclinas, usaríamos taxano. Se tivesse sido exposta anteriormente a taxano, usaríamos antraciclinas. Isto porque, classicamente, estes 2 são os fármacos mais eficazes em termos de cancro da mama avançado e não devemos passar para outras linhas de tratamento ou para outros agentes de tratamento sem as doentes terem tido a possibilidade de serem tratadas com estes fármacos. Se as doentes já tiverem sido tratadas com estes fármacos em contexto adjuvante ou neoadjuvante, que é por demais frequente, então temos um grupo de fármacos em que não sabemos bem qual é que será melhor do que qual. A antraciclina, eu penso que é importante relembrá-la. Em doentes não expostas previamente à antraciclina, 25% a 50% de respostas pode ocorrer. É um fármaco muito ativo no cancro da mama. O risco é cardiotoxicidade, que nos limita à dose, a necessidade de introdução de catéter venoso central, pelo risco de extravasamento. Obviamente que agora podemos optar por formulações lipossómicas, que nos permitem alargar o número de ciclos, aumentar a dose cumulativa, por ter menos risco de toxicidade. Penso que é importante lembrarmos as antraciclinas, porque neste momento há muita discussão sobre a hipótese de fazermos tratamentos adjuvantes sem antraciclina e, portanto, as doentes vão ser cada vez menos expostas à antraciclina e esta pode ser colocada como uma hipótese, então, na situação de metastização. Em relação ao taxano, só muito rapidamente, houve uma revisão que tentou juntar vários estudos, 19 com baixo risco potencial, mas 22 estudos de início com mais de 6.000 doentes, em que se verificou que realmente o taxano tinha, comparativamente a outro esquema de quimioterapia que podia ser qualquer coisa, vantagem na sobrevivência global, na sobrevivência livre de progressão e na taxa de resposta. E vale o que vale, mas é uma revisão, é uma meta-análise que tenta englobar muitas doentes e muita informação e que nos leva a dizer que, apesar da heterogeneidade dos ramos de comparação, o taxano ainda é o melhor que temos e deve ser realmente oferecido às doentes neste contexto. Em termos de overall survivor, PFS e taxa de resposta, temos aqui grande benefício com o taxano e não devemos evitar usá-lo nesta situação. Obviamente parece haver menos efeito em doentes que não foram expostos a antraciclinas, daí a sequenciação antraciclina-taxano ser ainda a mais convencional. Quando falamos em taxano, que opções é que temos? Temos o docetaxel, o paclitaxel ou o nab-paclitaxel. As administrações são diferentes. Em termos de toxicidade, temos a salientar a neuropatia periférica, que é um problema e que muitas vezes leva à suspensão deste tratamento, a prolongarmos o tratamento por longos períodos de tempo como gostaríamos. E a dor associada ao taxano, que é uma dor intensa, às vezes de difícil controle. E temos também as reações de hipersensibilidade, exceto no nab-paclitaxel. É a vantagem que o nab-paclitaxel pode trazer em doentes que não podem fazer pré-medicação com corticoides ou doentes que desenvolveram reações de hipersensibilidade. Outras toxicidades, como alopécia, mucosite, toxicidade cutânea, são também comuns. O taxano geralmente é a primeira opção. É a primeira opção, sobretudo se o doente tiver um intervalo livre de exposição prévia ao taxano em contexto adjuvante de pelo menos 1 ano. Se tiver pelo menos 1 ano, retratamos com taxano. E se tiver menos de 1 ano, ou doentes que progrediram sobre taxano, há alguns estudos que mostram que mesmo assim o taxano, usando outro agente, portanto não repetindo o mesmo agente, e outra forma de administração, por exemplo, passando para semanal, quando usamos trissemanal, podemos voltar a ter respostas. E isso pode ocorrer em cerca de 20% a 30% dos doentes.
e até há estudos que dizem que, mudando o esquema de tratamento, podemos voltar em mais de 30% dos doentes, podemos obter uma nova resposta com taxano. Não é a nossa prática clínica, mas muitas vezes, em fases mais avançadas ou em esquemas de combinação, voltamos a recorrer a este fármaco. O nab-paclitaxel, que se mostrou superior ao paclitaxel usado 3 em 3 semanas, mas que não tem comparação com a dosagem habitual do paclitaxel, que é o semanal, e que tem um estudo também em segunda linha, que mostrou que realmente podia ser pelo menos idêntico ao docetaxel, mostrou que em doentes pré-tratadas, uma vez que este tipo de taxano tem um mecanismo de ação diferente, pode reintroduzir uma nova resposta. E, portanto, temos aqui um fármaco diferente, mas que também é um taxano e que pode ajudar em doentes politratadas a termos alguma taxa de resposta novamente. Vou só passar aqui um bocadinho, uma vez que estou atrasada. Outras opções de quimioterapia. Falamos de taxanos, várias opções de taxanos, retratamentos com taxanos. A capecitabina e a eribulina são muito sobreponíveis em termos de eficácia em várias linhas de tratamento. Infelizmente, em Portugal, os nossos doentes não podem ter acesso à eribulina por motivos que não consigo entender muito bem, porque, apesar de tudo, era interessante termos os dois fármacos disponíveis, podíamos usá-los sequencialmente ou então até selecionar um preferencialmente em relação ao outro, porque são fármacos que são administrados de forma diferente, a capecitabina oral, a eribulina endovenosa, e têm perfis de toxicidade também completamente diferentes e, portanto, pode ser um mais indicado do que outro, conforme o perfil da doente. As terapêuticas orais são muitas vezes preferidas pelos doentes, sobretudo em terapêuticas de manutenção ou em linhas mais avançadas em que a doente está cansada de ir ao hospital dia, ou em linhas precoces, quando a doente tem uma doença muito limitada. Por exemplo, a doente tem uma doença óssea ou a doente idosa, muitas vezes preferem quimioterapias orais. Tanto a capecitabina e a vinorelbina mostraram ser eficazes no cancro da mama avançado e temos que pensar que estamos perante uma doença incurável, a melhor sequência de tratamentos não está estabelecida e, portanto, se acharmos conveniente, temos muitos estudos de capecitabina em primeira linha que mostraram taxas de resposta sobreponíveis aos taxanos. Temos o Norbres também, que usou vinorelbina em doentes hormonossensíveis, apenas com doença óssea, que também mostrou grande eficácia. A toxicidade é aceitável e manejável com ambos os fármacos e, portanto, definindo o perfil da doente, podemos optar por uma terapêutica oral, preservando a qualidade de vida. Por outro lado, já foi falado neste congresso sobre quimioterapia metronómica, portanto, não me vou alongar aqui. Penso que é uma opção também, sobretudo nas doentes com doença hormonossensível mais indolente, ou às vezes em fases mais avançadas da doença, conseguimos às vezes não taxas de resposta altas, mas estabilizações de doença importantes, e eu acho que é importante vermos que o painel de peritos em cancro da mama na Alemanha definiu que a quimioterapia em doentes previamente tratados com taxanos e antraciclinas com expressão de receptores hormonais e HER2 negativo, podíamos propor quimioterapia metronómica com preservação da qualidade de vida e controle de sintomas. Terapêuticas combinadas, vários esquemas, a base de taxano está lá, mas o platino também, em função do subtipo, da extensão da doença e da exposição prévia a fármacos. E assim, em resumo, o que é que eu diria? Potencialmente, todas as doentes com expressão de receptores hormonais e ausência de expressão de HER2 vão precisar, em alguma fase da sua doença, se não morrerem antes, de quimioterapia, porque vão desenvolver resistência às terapêuticas endócrinas subsequentes. A primeira linha ainda é o taxano, ou a antraciclina, se não tivesse sido exposta. A sequência de tratamento não sabemos qual é. Manter o tratamento o mais tempo possível, se necessário, dar um break às doentes e dar-lhe algum tempo livre para elas recuperarem de efeitos laterais e da sua própria vida. Para doentes idosas e ou com doença óssea ou visceral não muito extensa, podemos pensar em quimioterapias orais e até metronómicas. E isto é tudo, acho que vai ser a última apresentação que tenho que ouvir hoje, mas segue-se a discussão e encontramos-nos então no próximo ano. Obrigada.